Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão curtindo os vídeos aqui? Espero que estejam curtindo. Espero que vocês encham aqui de comentário. Vai lá no meu direct, pode encher meu direct também, até porque hoje o assunto que a gente vai falar é bem específico para fisioterapeuta. E é um assunto que quando eu criei esse roteiro desse vídeo, eu já pensei lá na frente eu vou fazer um vídeo só prático para vocês elucidarem, visualizarem de fato o que eu vou falar hoje aqui e que hoje no momento eu quero que vocês visualizem aí, até porque isso é um exercício legal. Se puder, pega um papel, uma caneta para ir anotando as coisas que vocês forem visualizando aí, para lá na frente, quando vocês verem o vídeo da prática, vocês compararem com o que vocês visualizaram aí, ok? A gente vai falar sobre as técnicas da fisioterapia na prática. Como assim, Tati? Tem um vídeo que eu falei sobre a junção de todas as técnicas da fisioterapia, né? Colocar numa sessão para saber direitinho como atender um paciente, usando um diferencial. Pois bem, hoje a gente vai falar como se vocês já soubessem dessas técnicas todas, já tivessem estudado sobre essas técnicas, já está com tudo aí em ebulição dentro de vocês, já está colocando em prática, já está fazendo acontecer, porque eu realmente, de coração, espero que vocês estejam vendo esses vídeos, estudando e colocando eles em prática. Ah, Tati, mas eu não sou formado. Procura um estágio, vai fazer um estágio e vai fazer acontecer. Tá? A gente tem que pegar o que a gente absorve, transformar aquilo ali em conhecimento total e agir. Então, eu tô partindo hoje do princípio que toda aquela parte que a gente falou, vocês já fizeram isso e vocês já estão com um conhecimento e uma prática maior sobre todas essas técnicas. Tá? Que eu já falei que também não precisa ser especialista. Se for especialista, melhor, mas tendo um conhecimento já é alguma coisa. Então, quando a gente fala, por exemplo, em manipulação e mobilização no paciente, a gente vai manipular e a gente vai mobilizar. São duas coisas totalmente diferentes, só que uma coisa agrega na outra. Quando a gente fala de TENS e ultrassom, são duas coisas diferentes, e laser, são três coisas diferentes, mas que agregam uma nas outras. Quando a gente fala em manipulação, mobilização, TENS, ultrassom, né? São todas essas coisas que se agregam. Então, numa sessão de físio, que você tá lá todo com sucesso, todo se entregando para aquela sessão, como fisioterapeuta, você vai abordar o seu paciente com aquela anamnese que a gente já vem discutindo e falando sobre, e você vai deitar lá o seu paciente na maca, você vai avaliar equilíbrio muscular e você vai começar a atender, depois que já ter perguntado para ele como ele tá e tudo mais. Você não pode ter, gente, preguiça de usar isso aqui, ó. Isso aqui é o nosso maior material de trabalho. Aparelho, tudo isso é maravilhoso, mas isso aqui é o nosso maior material de trabalho. Vou te falar uma coisa, assim, eu acho que nunca falei para ninguém que não convive comigo. Todos os fisioterapeutas que começam a trabalhar comigo saem daqui com as mãos destruídas. Sabe por quê? Porque não usam. E quando usa, não tem jeito para usar, acha que é força, e aí com treinamento vai vendo que não é, que é jeito e passa. Mas a maioria das pessoas que quando começam aqui sentem dor, sabe por quê? Porque eu exijo isso aqui. Isso aqui, nosso braço, nossa mão e a conscientização da nossa postura é o que a gente tem mais importante para o atendimento de fisioterapia. Independente se tem problema no joelho, se tem problema na coluna, se tem problema na mão, você tem que usar isso aqui. Independente do que for, seja para alongar, manipular, mobilizar, mas o segredo total de toda essa interação que você vai fazer nas técnicas são as nossas mãos. Então, o fisioterapeuta que quer ter unha desse tamanho,
garrancho, você não vai conseguir. Porque como é que você vai atender com uma unha desse tamanho? Não dá. A gente usa muito o dedo, nossa mão é proprioceptiva, a gente consegue sentir a pulsação nos lugares onde tem os linfonodos, que normalmente são onde acumulam os edemas perto da lesão. Por exemplo, eu tive uma lesão aqui no cotovelo, eu ainda tá bem pouquinho, mas ainda tá inchado. Aqui eu consigo sentir uma pulsação totalmente diferente desse lado, porque tem edema ainda aqui. Então, a gente usa muito. Como é que você vai pegar um unhão e vai botar aqui no paciente? Você vai furar o paciente, vai arranhar o paciente. Então, tem coisas que a gente tem que ter senso. A mesma coisa, higienização das mãos. Não adianta também querer botar luva para atender o paciente, porque como que você vai botar luva e você vai ter essa percepção, né? Então, assim, esses nossos ossinhos aqui são preciosos na hora que a gente vai fazer uma liberação miofascial do paciente. Então, você tem que saber usar a sua mão, a pegada, o polegar, a pegada que você vai usar no deslize, ela é muito importante. Então, a gente pode falar de todas as técnicas do mundo, mas todas elas a gente vai acabar pensando nas mãos. Outra situação importante que eu vejo muito erro: anatomia. Anatomia e anatomia palmatória. Por quê? Palpatória. Por quê? Porque tanto a anatomia quanto a anatomia palpatória são questões que a gente tem que ter muito bem trabalhadas. Outra também, a biomecânica, são matérias de faculdade que são aquelas que tem que ficar ali na sua mesa de cabeceira, que você tem que estar o tempo inteiro vendo, o tempo inteiro interagindo. E hoje, gente, com a internet, é fácil, você vê lá em 3D, você tem vídeo, você tem tudo. Você não pode só se acomodar e achar que você já sabe tudo porque você passou na faculdade e porque você tirou nota tal e que você sabe tudo de anatomia. É outro exemplo prático que eu dou aqui. Todos os fisioterapeutas que vieram fizeram treinamento sobre isso. E isso é muito importante. Até, quer ver um exemplo? Posicionamento de eletrodo no TENS e no FEIS. Posicionamento aonde você vai passar o ultrassom. Qual é a configuração do ultrassom que você vai usar? Se é músculo, se é osso, se é tendão, é uma configuração diferente. Se você vai tratar de um edema, a posição do eletrodo que você vai colocar, dependendo da área do corpo, é diferente. Inserção, origem do músculo, você tem que saber isso de olhos fechados para você tratar o seu paciente. Quando o paciente é mais gordinho, que você tem mais dificuldade de avaliar, você tem que ir além de fazer a palpação do paciente, no que você sabe. Calma aí, aqui é a articulação glenohumeral, então calma aí, tá aqui. Você tem que saber isso tudo. Então, assim, a anatomia é um outro ponto muito importante para você ter um sucesso. Se você não sabe a anatomia, se a pessoa está com problema lá no menisco, você está querendo tirar o edema, você está querendo tratar, você vai botar onde? O eletrodo para o tratamento. Se o paciente está lá com problema no músculo, no quadríceps, que é um músculo enorme, são 4 músculos, aonde que você vai botar o eletrodo? Se é um problema de edema, se é um problema de fortalecimento, como que você vai fazer isso aí acontecer? Essas coisas fazem totalmente diferença. Eu escuto relato de paciente que veio de fisioterapia, que fazia choquinho, fazer isso não adiantava nada. E eu falava, gente, mas nunca botou esses negócios assim desse jeito. Entendeu? Então, assim, não é só chegar lá, botar e ligar o aparelho. Então, esse é um outro ponto muito importante que você tem que ter. Então, a gente já falou do ponto das mãos, né? Da postura que a gente tem que ter para atender. E a gente já falou da anatomia, né? Anatomia palpatória, biomecânica. Se você vai fazer uma cinesioterapia, você tem que saber qual é o músculo agonista, qual é o músculo antagonista, qual é o músculo principal. Então, isso tudo, arco de movimento, amplitude de movimento, fisioterapeuta tem que ter isso na ponta da língua. E mais, porque cada paciente vai responder de um jeito de acordo com o biofísico dele. Então, isso daí você tem que estar estudando o tempo todo. Eu estudo o tempo inteiro.
se a pessoa é atleta, se não é atleta, como que foi essa lesão, como que eu vou consertar o músculo de uma pessoa sedentária totalmente diferente do músculo de uma pessoa atleta. Então, o tratamento é totalmente diferente. Então, isso faz uma diferença danada quando você vai interligar tudo, tá? Prestem atenção nisso. Outra coisa importante que eu sempre falo também, eu sou exemplo, eu sou uma pessoa eclética, eu sou uma pessoa perua. Assim, Tati, eu amo andar arrumada. Só que como eu sou atleta, trabalho o tempo inteiro com educação física, sou fisioterapeuta, eu ando mais de roupa de ginástica o tempo inteiro. Quando eu posso, eu ando arrumada. E também eu comecei a criar um pouco de senso, né? Eu falo pelos meus erros, a gente tem que aprender com os erros. Por exemplo, eu demorei muito tempo para fazer o uniforme aqui para a clínica. Por quê? Porque eu achava legal a gente estar sempre arrumadinho com uma roupa diferente. E depois que eu fiz o uniforme, eu vi como uma coisa ficou bem melhor e os fisioterapeutas ficaram mais confortáveis, né? Ficaram trabalhando melhor porque estavam se sentindo melhores. Então, outra coisa que a gente tem que se preocupar é com a vestimenta que a gente vai utilizar para o atendimento. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de andar de salto normalmente, não vai botar um salto para você atender, porque é capaz de você se lesionar na frente do paciente. Você tem que ter amplitude, você tem que ter, tá livre para atender o que o seu paciente vai precisar que você atenda. Se você precisar subir na maca para alongar o seu paciente, você vai ter que subir na maca para alongar seu paciente. Se você precisar jogar seu peso para ajudar ele no alongamento de flexão, você vai ter que fazer isso. Então você tem que se preocupar também como que você está para fazer isso acontecer. Então eu sempre falo para os meus fisioterapeutas: quer andar arrumadinho, quer andar bonitinho? Se garanta no atendimento. Autoconhecimento total, tá? Outra coisa importante, você, fisioterapeuta, tem que ter saúde para cuidar dos outros. Não adianta você chegar para atender uma pessoa e falar: nossa, hoje eu tô com uma dor na coluna que eu não tô me aguentando. Não dá. Não dá para você ter esse limite com o seu paciente. Você é um exemplo. A gente vende o nosso serviço. A gente vende saúde, a gente vende o quê? A gente se livrar da dor. Não tem coisa que eu fico mais irritada, mais perplexa quando eu vejo um fisioterapeuta falando isso. Não dá, você tem que se cuidar. Ah, mas eu não tenho tempo. Arruma prioridade. Saúde, família e trabalho. Arruma tempo. Como é que você vai fazer bem para os outros se você não faz bem para você? Então também não tem como. Se você é um fisioterapeuta aí, tá cheio de dor, você, por favor, vai se cuidar. Porque não tem como você dar o seu melhor se você não consegue fazer o melhor por você. Então esse vídeo, ele é para falar para você que tá aí como é importante essa interação de um tudo para a gente fazer acontecer num bom atendimento. Fora todas as técnicas específicas, fora todos os comportamentos emocionais, tanto nosso e do nosso paciente, que a gente já vem falando. Então depois eu vou fazer uma prática, vocês vão ver isso acontecendo no dia a dia para vocês perceberem. E no meu curso, isso daí a gente tem muito mais detalhado, porque não tem como eu aqui ficar falando sobre tudo. Mas você pode fazer o seguinte também, você pode colocar aí nos comentários qual é a sua dificuldade maior, se é exatamente nas mãos, se é exatamente na parte da vestimenta, se é exatamente na anatomia, qual é a sua dificuldade maior, com o que você sente quando você pensa no seu atendimento, que você acha que você tem mais dificuldade para fazer um bom atendimento, que aí eu vou tentar te ajudar um pouco aqui. Mas se você quiser uma coisa completa, não deixa de se inscrever no meu curso, porque lá você vai ter de tudo, que eu tentei pensar em tudo que possa para garantir que você possa levar isso para sua vida, tá bom? Um beijo!